industrial e a Revolução Industrial, gera naqueles impérios e nações que eram industrializadas a necessidade de obter mais matérias-primas a baixo custo, a necessidade de novos mercados para comercializar e adquirir essa produção que eles faziam. E, claro, a melhor alternativa que esses impérios encontraram foi de desenvolver as suas próprias economias através da exploração de novas colônias. As colônias que eram consideradas por eles ainda não tão desenvolvidas, que eram as colônias da África. Nós vamos ver nesta imagem, nessa charge aqui, uma divisão que acontece no território africano. Olha só, os principais impérios estão ilustrados nas facas que dividem o continente africano. Portugal, França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália e também o imperialismo americano no século XX, que é os Estados Unidos. No século XIX, esse surto de neocolonialismo, de imperialismo, ele tem a manifestação principal de 3 impérios. O Império Belga, que teve o interesse na região do Congo, que foi chamado de Congo Belga, na África Central. A região do Congo, vale lembrar que ela era muitas vezes maior do que o próprio território da Bélgica e foi fortemente explorado pelo imperador daquela época, imperador belga. As expedições portuguesas que tinham a intenção de expandir o domínio dos seus territórios e exploraram principalmente ali a região de Moçambique, na África, e a França, que foi um dos impérios que mais exploraram os territórios africanos. Muitos territórios africanos falam francês, e também a Inglaterra, né? Esta política expansionista, essa divisão de territórios, começou a ficar desordenada em uma competição grande. Foi aí que eles reuniram a Conferência de Berlim, no final do século XIX, em 1884 a 1885. Na Conferência de Berlim, eles tiveram um único objetivo: organizar a divisão dos territórios, demarcar linhas imaginárias onde dividia o território africano. Esta imagem vai ilustrar mais uma vez essa partilha que foi feita entre os impérios de como seria dividido. Não podemos deixar de lembrar que esta partilha foi feita do ponto de vista europeu. Não foi considerado a história que os africanos tinham, a cultura que eles tinham, a delimitação de regiões, de povos, tribos que eles já tinham na África. A ocupação do continente africano foi justificada como uma missão civilizatória. Veja bem, a nação, os impérios europeus, diziam que consideravam, e baseado até mesmo na ciência, teorias mal interpretadas como a teoria do darwinismo, davam base para eles dizerem que os povos europeus, por serem brancos e europeus, eram superiores às outras raças e aos outros povos. E consideravam essas colônias africanas e asiáticas como atrasados no tempo e selvagens. Daí eles justificam que precisavam fazer o neocolonialismo, uma nova colonização, levar a indústria, a exploração, e atrás disso eles estavam escondendo o verdadeiro interesse dos impérios nesta época, que era explorar as matérias-primas a um preço de graça, explorar a mão de obra, porque eram países numerosos e pessoas fortes, né? E eles camuflavam dizendo que estava levando à colonização. Pessoal, houve resistências? Claro, os africanos resistiram em várias regiões que geraram mortes, guerrilhas, resistiram ao tempo. Filmes como A Lenda do Tarzan, de 2016, vale a pena vocês assistirem, vai demonstrar este racismo estrutural, onde coloca um homem perdido na África, que foi criado por animais, que liderou os animais e também tribos, que de repente ele é achado pela sua família inglesa, ele é colonizado porque remete à África como algo selvagem. O filme Ace Ventura 2, Um Maluco na África, de 95, faz altas zombarias à tradição tradicional da África,
né? Que a gente vê esse racismo estrutural de impor a cultura branca e europeu, dos europeus, acima das outras culturas. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, nós vamos destacar, além desse racismo estrutural que nós carregamos até hoje nas nossas culturas, nós temos a demarcação de fronteiras que foram não considerando a cultura e a história como se os africanos não tivessem uma história até o neocolonialismo chegar dos europeus. Os problemas étnicos, ou seja, por conta de uma política imperialista, houve essa disputa, essas guerras de culturas, de etnias, de raças, né? Nós vamos lembrar o massacre de Ruanda em 94, que em 100 dias, 800 mil africanos foram mortos por causa da etnia, da cor da pele, disputas. A violência que aconteceu no Congo belga, por causa do imperador da Bélgica, que matou 10 milhões de africanos no Congo, por causa também de má administrações e dessa imposição dos europeus. A exploração intensa levou a África a uma pobreza severa. Até hoje, no século XXI, países africanos que foram colônias nessa época não conseguiram se reestruturar e se reerguer de fato. Nós falamos de revolução industrial, nós falamos do imperialismo, do neocolonialismo, e tudo que moveu esta disputa, esta concorrência, esta comercialização, nós estamos falando de capitalismo industrial, que é o capitalismo chamado nesse período de revolução industrial. Capitalismo é um sistema de economia que hoje é globalizado, é de forma mais hegemônica no nosso mundo todo, que move o dinheiro, as finanças, a compra, a venda, a importação, exportação, né? É esse sistema de economia. O capitalismo surgiu no século XV e foi denominado de capitalismo comercial ou mercantil, também chamado de pré-capitalismo. Durou do século XV ao século XVIII, foi muito impulsionado pela Reforma Protestante e muito impulsionado pelo movimento dos calvinistas, que eram os seguidores de Calvino. No século XVIII até o século XIX é o capitalismo industrial que nós estamos falando neste período de imperialismo. E temos na atualidade o capitalismo financeiro ou monopolista, que é esse capitalismo globalizado que nós conhecemos nos dias atuais, né, que teve essa hegemonia. O capitalismo industrial ele vai surgir em um panorama totalmente determinado pelos processos de industrialização. Agora, as pessoas saíram do êxodo, aconteceu o êxodo rural, saíram do campo, foram para as grandes cidades, passarem pelos processos de industrialização, a mão de obra foi substituída pelas indústrias, os produtos agora tinham que ser comercializados, então era necessário consumidores, outras nações, outros países que não tinham aquele produto para comercializar. Então, essa comercialização vem a lei da oferta e da procura, dos preços, e movimenta, impulsiona o sistema de capitalismo que nós temos. Lembrando que esse período de imperialismo, neocolonialismo e esse capitalismo industrial enriqueceu e fortaleceu os grandes impérios que já existiam naquela época. E, claro, deixou mais pobre as colônias africanas, asiáticas e até colônias latino-americanas que foram exploradas durante este período. Pessoal, a aula de hoje, nós falamos um pouco sobre os conceitos de imperialismo, de neocolonialismo, um pouco dos impactos que as revoluções industriais trouxeram para o mundo e, claro, o principal, as consequências deixadas pelo sistema de imperialismo nos continentes da África e também da Ásia. Nós falamos um pouco de racismo estrutural que era imposto por esse momento do imperialismo pelas culturas da Europa e falamos, por último, dos conceitos de capitalismo, né? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro dos dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Por hoje é só, mas fiquem ligados. Amanhã nós teremos neste mesmo horário aula para os alunos do ensino fundamental dos anos iniciais com a tia Carla. E este programa, o Seduc em Ação, ele é transmitido também com aulas gravadas pelo YouTube, no canal da TV Brasil Central e também no canal da Seduc Goiás. Façam as atividades que estão disponíveis no portal NetEscola para você fechar o seu ano, ok? E também, para vocês terem mais informações sobre esta aula e outros conteúdos, me siga lá no Instagram e canal do YouTube Fagner Brandão. Um abraço a todos, até a próxima aula.